Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino voiceover dos dias 7 e 9 de março com, é claro, o Senhor Fantástico. Bom pessoal, hoje vocês vão ver eu sofrer um pouquinho nesse treino duplo. Nesse dia 7, era uma quinta-feira chuvosa e o Fantástico tinha ficado um tempo sem trabalhar. Então, quando o cavalo fica um tempo sem trabalhar, ele tá bem mais forte. Por isso que vocês vão ver eu sofrendo um pouquinho. A gente também quer dificultar pra mim e facilitar pra ele. Então, vocês vão ver vários momentos do meu professor falando, ele tá com a barbela solta. Então, assim, chega de achar que eu faço tudo perfeito, né, gente? Eu tenho muita dificuldade também. A gente começou trotando, vocês conseguem ver o trote maravilhoso que o Senhor Fantástico tem. O quanto ele consegue usar os posteriores, o quanto ele consegue sobrepisar, o quanto ele consegue se esticar. E não estando encapotado, né? Vocês conseguem ver ali o pescoço dele abertinho. Não, assim, esse momento foi incrível. Porque, olha, ai meu Deus, tudo que a gente quer é que esse cavalo trote e relaxe e consiga ceder a nuca. Só que não ceder a nuca tipo ficar enrolado. Ceder a nuca de fazer uma baixada de pescoço e levantar as costas. E fazer tudo isso relaxado. Igual ele tá fazendo aí exatamente no passo, sabe? Então, assim, eu acredito que com um pouquinho mais de empenho nosso, a gente tá nesse caminho. E tudo que eu me mato pra fazer é fazer esse cavalo ficar relaxado no trabalho, né? Bom, aquela transição de trote e passo que a gente fez ali foi uma das melhores transições que eu já fiz com o Fantástico. E aí a gente partiu a galope pro lado direito. Uma curiosidade interessante, há pouco tempo atrás, o lado difícil do Fantástico era o lado direito. Todo cavalo geralmente tem um lado melhor ou pior. Geralmente o lado pior dos cavalos é o lado direito, porque durante a gestação os cavalos geralmente ficam encurvados para o lado esquerdo. Então quando eles nascem, fisiologicamente, morfologicamente, o lado esquerdo, ficar encurvado e equilibrado para o lado esquerdo é mais fácil. Mas, no caso do Fantástico, por causa do trabalho, virou o lado direito, o lado mais fácil dele. Vocês vão entender. Bom, a gente galopou pro lado direito, vocês viram que foi tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ótimo. E a gente fez um break de passo para os cavalos descansarem e respirarem, e agora a gente vai pro lado esquerdo. Uma curiosidade é que as minhas partidas a galope com o Fantástico são incríveis pro lado esquerdo. Tipo, essa foi uma das melhores partidas a galope que eu já fiz com ele, todo o nosso conjunto. Mas, entretanto, todavia, vocês conseguem reparar na diferença do galope do lado direito pro galope pro lado esquerdo agora, né? No lado direito, a gente teve uma retidão muito boa. E agora, no lado esquerdo, vocês conseguem reparar que, olha isso! O Fantástico, ele coloca a espádua dele pra frente de tal forma. E por que ele tava correndo? Você vai, por que ele tá correndo? Porque eu tô tentando colocar a minha perna de dentro ali na cilha. E quando eu falo colocar, é pressionar. Porque eu tô tentando com as pernas fazer o Fantástico se encurvar pra dentro e parar de se jogar pra dentro desse jeito. Ele tá jogando a espádua dele pra dentro. Olha como o ombro dele tá muito mais à frente do que a cabeça, ou do que o pescoço, por exemplo, sabe? Pra dentro. E aí eu tava falando com o meu professor, né? Porque eu falo muito durante os treinos. Eu falo pra ele, tipo, ele tá se jogando pra dentro. E foi aí que eu comecei a ver que o que eu tava fazendo não tava dando um resultado satisfatório. E aí eu olhei pra ele e falei, o que eu faço? E aí eu comecei, né? Círculos e perna de dentro. E ele falou, olha, é questão de trabalho. Não vai ter muito o que fazer agora, sabe? É continuar fazendo pra melhorar. E aí a gente foi fazer um dos exercícios que pra ele seria o mais difícil nesse momento, e pra mim, inclusive, que é o exercício que a gente às vezes chama de reloginho, né? Principalmente quando tem outros cavaletes no chão que a gente tem que manter o mesmo número de lanças. Nesse caso, o objetivo era manter o círculo com o mesmo diâmetro e no mesmo ritmo, pra gente sempre encontrar a mesma distância ali na varinha. Só que é bem difícil esse exercício. Vocês vão conseguir ver, vocês estão conseguindo ver que eu tô errando tudo. E uma coisa interessante que tá acontecendo, toda vez que eu recepciono, o Fantástico tá com o pé trocado. Por que isso acontece? Porque o equilíbrio dele tá pra dentro. O equilíbrio dele tá nas mãos de dentro, na mão de dentro. Então ele acaba trocando o pé pra se equilibrar. Ele não tá jogando o peso no posterior de fora, e sim na mão de dentro. Então ele não tá conseguindo se equilibrar com o posterior de fora. Então, essa foi uma coisa muito interessante que aconteceu.
essa passada foi muito interessante porque o meu professor falou aê, e eu achei que a gente ia por ao passo. Aí eu percebi que era para continuar. E aí vocês percebem por que o Fantástico reduziu. Eu vou falar para vocês que ele reduziu sozinho. Ele reduziu sozinho por causa da minha cabeça que pensou que a gente ia por ao passo. A nossa mente comanda tudo pro cavalo. A nossa mente vai dizer o que o cavalo vai fazer, em que ritmo que ele vai estar. Então, se a gente tá pensando, eu vou parar, o cavalo automaticamente vai se encolher e vai parar também. E aí, nesse momento que eu percebi que era pra continuar, o Fantástico meio que acalmou por causa do meu pensamento anterior de parar. Vocês estão conseguindo entender? E aí eu fui com ele bem mais calmo. E foi aí que o nosso exercício deu mais certo. Mas vocês viram como foi difícil, né? Bom, pro lado direito, vocês vão reparar que foi muito mais fácil com ele. Olha só, a encurvatura dele tá correta, ele tá um pouco encapotado, mas ele em nenhum momento vai se desequilibrar da forma como ele fez pro lado esquerdo. Então ele já tá equilibrado, encurvadinho, muito mais no controle. Eu não tô pulando tanto na sela. Ele deu umas corridinhas? Deu umas corridinhas. Ficou pesado? Ficou pesado. Como eu falei pra vocês, ele não tinha trabalhado nessa semana, e aí por isso ele fica mais pesado. Mas, ó, em todos os momentos, a gente acertou as distâncias, ou ele arrumou as distâncias pra mim, e a gente entrou e saiu equilibrados. Meu professor ficou ali agora, porque desse ângulo não dá pra ver, mas o Fantástico tava roubando um pouco. Ele tava vindo pra dentro e não queria passar pela parte mais alta da varinha. Então, meu professor ficou ali justamente pra ele saltar no meio, porque toda vez que eu saltava, ele virava pra dentro rápido. Pra corrigir, porque depois que eu fiz pro lado esquerdo, a minha cabeça começou a falar, você podia ter feito isso, isso, isso e aquilo. A gente foi pro lado esquerdo de novo pra tentar corrigir algumas coisas e entrar lá com outra mentalidade. Eu enfrentei as mesmas dificuldades com o Fantástico, só que eu mudei tanto a minha cabeça quanto a minha forma de agir. Então, eu tava toda hora saindo nessa varinha, tipo, levantando o corpo pra ele saltar. E aí eu comecei a ficar mais na cela, sabe? Não ir tanto com o corpo, não ir nada com o corpo. E vocês viram que naquela primeira passada, ele até saiu sem mim, né? Eu levei um carreguinho. É que nessa altura aí não tem muita importância. E levar esse carreguinho, ficar com o corpo reto, ficar com o corpo mais na cela, é muito melhor do que você ir pra frente, porque você mantém o cavalo equilibrado, sabe? Por isso que nas varinhas a gente não precisa, nem em alturas baixas como 40, a gente não precisa ir com o corpo pra frente, senão a gente mais desequilibra o cavalo do que se equilibra em cima. Olha lá, agora ele tá colocando o posterior dele embaixo, e tá acertando, né? Estamos entrando e saindo com os pés certos. E vocês viram que eu fiz de novo 2 vezes aquilo de, opa, leva o pensamento de parar pra fazer essa meia parada e aí continua, porque ele vai estar muito mais calmo. Aí a gente foi pro dia 9, 2 dias depois. E aí eu quero que vocês só reparem. Não necessariamente precisa fazer um gesto de sal ao continuar sentado na cela. O movimento do galope que fez o movimento na cela já é suficiente para esse exercício. Beleza, mãe. Ok. Vocês viram que a Lani não alterou nenhum momento do galope pode ser escolhido somente de uma coisa. Precisa se organizar. É um exercício pequeno de uma pista. 2 diferenças notáveis nessa passagem pro lado esquerdo. Vejam agora a passagem pro lado direito. Depois eu vou repetir e vou falar com vocês de novo. Olha pra onde vai. Ombro pra trás, mantém. Pronto, acabou. Pode vir. Bom, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre o que rolou.
Qual foi a diferença mais notável que a gente viu pro dia 7 e pro dia 9? Nessa passagem pro lado esquerdo, pro dia 9, né, do dia 9 que a gente fez, vocês conseguiram reparar que o Fantástico já tava encurvado pra dentro, tava muito mais calmo, tava muito mais no controle, quase não perdeu o pé, então ele continuou equilibrado, a gente acertou todas as distâncias. Eu também continuei com ombros pra cima, ombros pra trás, corpo reto, quase sempre sentada na sela, fazendo bastante meias paradas. Então, tanto a minha cabeça quanto a cabeça do cavalo já estão tipo, opa, a gente fez isso 2 dias atrás. Eu sei o que ela quer, eu sei o que meu professor quer, eu sei o que o cavalo precisa. E o cavalo falando pra mim, né, eu sei o que ela vai me pedir. Então, isso ajuda demais. A gente fez um treino, o cavalo ficou um pouco confuso, ele foi pra baia, ele ficou matutando aquilo ali na cabeça dele, e depois no próximo treino ele viu aquilo e falou, opa, beleza, é o mesmo exercício. Então a gente vai fazer de novo, só que a gente vai melhorar. E aí, ele foi do treino do dia 7 pra depois montar comigo de novo do dia 9. E ali ele já tava, tipo, muito melhor. Foi uma evolução, tipo, bem nítida, sabe? Claro que, como ele gastou energia no dia 7 e a gente montou no dia 9, ele tava um pouquinho mais cansadinho. Então ele tava um pouquinho mais calmo por causa disso, porque a gente já tinha trabalhado no dia 7. Então o trabalho do dia 9 ficou muito mais fácil. E outra coisa, né? Por que eu só fiz uma passagem pro lado direito? O lado direito tava sendo a facilidade do Fantástico. Então foi onde a gente mais acertou no dia 7. Consequentemente, no dia 9 a gente precisou passar uma vez. E pronto, foi perfeito. Meu professor falou, tchau, Alanis. Outra coisa muito legal, muito interessante, é que o professor Ezequiel tem um olho incrível. Então você tá tipo 6 metros longe do exercício, ele já sabe a sua distância, ele já começou a elogiar ou te dar bronca. Então é muito engraçado o quão longe ele consegue perceber e o de quão longe ele consegue te auxiliar. Só dando esse elogio mesmo. Vamos agora pra parte onde a gente foi saltar um pouquinho. E vambora! Depois dos exercícios de círculo, a gente foi fazer um exercício pequenininho aqui na pista pequena, porque a pista de baixo estava toda molhada, onde a gente passava pelo meu inferno, né, que é salto com varinha. Eu acertei essa primeira distância desse primeiro obstáculo, que é geralmente um milagre, e aí a gente passava ali por trás e saltava esse obstáculo preto e laranja que não tinha mais varinha no chão, graças a Deus. Até o momento, tudo certo. Bom, agora a gente vai passar de novo. Eu acho que tava uns 60 centímetros agora, que meu professor subiu um pouquinho. E é óbvio, mas é óbvio que eu ia errar essa distância, assim, é óbvio, né? E uma coisa importante pra vocês, né? Ai, nossa, tem uma varinha com distância, né? Tem uma varinha antes do salto, o que eu faço? Tudo vai depender do seu cavalo, mas no meu caso, e no caso do Fantástico, que é um cavalo pequeno, tudo que eu tenho que pensar é ampliar. Todos os problemas da minha vida se resumem a eu ter que ampliar esse cavalo. É só isso. Aí o Fantástico começou a ficar tipo, não quero mais fazer, tô cansado, quero ir pra casa. E começou a andar de ré. Só que aí, no momento que você parte o galope, no momento que você leva ele pro obstáculo, ele vai tranquilo, não olha nada, não estranha. Olha só, e agora que eu ampliei o cavalo, pronto, acertando uma distância. Vocês viram, todos os meus problemas do mundo se resolvem quando eu deixo esse cavalo amplo. Agora você pode ir embora, Meu Deus. Bom, pessoal, esse foi o treininho duplo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque esse tipo de treino me ensina demais. Vocês viram que a gente usou uma varinha, um círculo e 2 obstáculos no final, né? 3 varas ali e pronto. E isso ensina demais, demais mesmo. Às vezes muito mais do que uma pista onde você talvez acertou as distâncias por sorte e não fez as curvas tão bem assim. Um trabalho onde a gente pensa menos em saltar e mais no que vai acontecer no percurso, né? Mais em trabalhos do que a gente vai encontrar no percurso, que é principalmente o segredo de todas as pistas, as curvas.
eles ensinam muito mais e são muito mais difíceis. Então me ensinam demais mesmo e eu espero muito que tenha ensinado vocês também. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, eu gosto muito que vocês deixem aí nos comentários, porque eu quero saber se tá sendo útil para vocês os treinos voiceover que eu trago aqui no canal. E se vocês estão, se vocês que montam a cavalo aprendem essas coisas também, é muito interessante para mim saber. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou, como eu já disse, mas isso faz parte do meu bordão final. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!